Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais essa aula pelo Instituto Arturo Monteiro, aqui pelo curso de Hipnose Clínica, Terapia PNL com Neurociência. Vamos falar nessa aula sobre características do estado hipnótico. Se prepare, essa aula vai ser incrível para você dentro de todo esse conteúdo. E eu quero aproveitar já te dizer, interaja conosco, escreva, faça os comentários, você pode sugestionar temas, participe das nossas aulas mensais ao vivo. Todo mês nós gravamos uma aula ao vivo. Ela é uma aula ao vivo e depois ela vem aqui também para as aulas gravadas. E você pode participar dessas aulas. Eu compartilho o link no grupo do WhatsApp através do Google Meet. Participe, venha, vamos juntos, no passo a passo, em busca de mais conhecimento. Vamos falar então sobre estado hipnótico, que é um fenômeno fascinante quando uma pessoa entra em transe ou entra num estado profundo de relaxamento. Tem gente que não gosta de usar o nome transe, mas entenda que é quando a pessoa ela entra naquele aprofundamento, melhorando a concentração, foco, imaginação. E é cercado de muitos mistérios, não é? E hoje tem o estudo, tem a ciência trazendo tudo isso com mais clareza, trazendo mais informações. Esse estado, ele é caracterizado por uma série de mudanças na percepção de processos mentais, na relação da pessoa com o ambiente ao seu redor. É como se aquela pessoa se desconectasse do ambiente. Nós chamamos isso também de dissociação. Quando uma pessoa está ali na hipnose, no estado hipnótico, ela não está dormindo. Ao contrário do que muita gente pensa, hipnose não é sono. Ela não está dormindo e muito menos inconsciente. Muito pelo contrário. O estado hipnótico envolve uma forma única de vigília focada, onde a pessoa que está ali no processo se torna altamente receptiva, aberta às sugestões. A mente dela fica aberta e ela se permite passar por experiências de mudanças significativas que talvez no estado crítico de vigília ela não se permitisse. E ela vai percebendo que isso é possível e vai percebendo dentro dela, acessando tudo que ela precisa, está dentro. Só que muitas vezes a confusão mental não permite que as pessoas acessem o que está dentro. Esse estado, ele é alcançado por meio de técnicas da hipnose, sugestões, induções, aprofundamentos, sugestões verbais, imagens mentais, relaxamento progressivo. E eu estarei falando aqui nessa aula sobre algumas dessas características importantes do estado hipnótico que torna essa experiência tão única, não é mesmo? E útil no tratamento de questões emocionais, psicológicas e comportamentais. Primeiro, atenção focada. Atenção focada. Hipnose é foco, imaginação e concentração. Mas vamos falar sobre atenção focada, uma das características mais marcantes do estado hipnótico é exatamente a atenção focada. No dia a dia, nossa atenção ela está dispersa entre muitas coisas, sons, imagens, problemas, dores, questões, pensamentos, atividades. A nossa mente fica numa confusão só. Mas no estado hipnótico, essa mente ela se concentra
de maneira intensa num único ponto. Ou seja, uma ideia, uma sugestão, uma visualização específica. Aqui eu quero trazer uma observação muito importante. Quando você estiver atendendo uma pessoa que ela está muito agitada, uma crise de ansiedade ou uma crise de pânico, é preciso muita calma, talvez um aprofundamento mais demorado. Eu tenho casos que muitas vezes, a partir da segunda, terceira ou quarta sessão, eu percebo que aquela mente começa a se preparar para receber novas sugestões. Muitas vezes é muito desafiador as coisas acontecerem numa primeira sessão. Se tiver com as amígdalas muito inflamadas ali, naquele estado de vigília, muitas vezes precisa fazer um aprofundamento muito mais demorado para que ela entre num estado de relaxamento mais profundo. E para isso é preciso calma, para que a pessoa vá aprendendo a desenvolver o foco e a concentração. E ela vai experimentando e vai aprendendo a ficar calma. Quando falamos de foco concentrado, é semelhante quando experimentamos, quando estamos ali muito concentrados numa atividade. Chamamos de estado de flow. Estamos ali 100% com a nossa atenção naquilo. É exatamente isso que acontece na hipnose. Quando você está lendo um bom livro, assistindo um bom filme, assistindo uma minissérie, tudo ao seu redor parece desaparecer, não é mesmo? A mente, ela se fixa em uma única direção. É isso que acontece dentro da hipnoterapia. Durante a hipnose, esse foco pode ser direcionado para trabalhar uma questão específica, como modificar um comportamento, reduzir uma ansiedade ou superar um medo. O poder da atenção focada na hipnose é que, ao eliminar distrações e concentrar-se em uma única ideia, a mente inconsciente ou subconsciente, como queira, torna-se mais acessível, vai diminuindo as ondas cerebrais e a mente ela fica mais aberta, aceitando mais sugestões, permitindo que essas sugestões tenham um impacto mais profundo e duradouro. É isso que acontece na hipnose. Essa capacidade de atenção concentrada também explica por que a hipnose é uma ferramenta tão eficaz em terapias que exigem mudanças de comportamento ou controle emocional. Ao focar a mente em novas maneiras de pensar ou reagir, a pessoa hipnotizada pode internalizar mudanças que talvez no estado alerta, no estado de vigília, poderiam ser muito mais desafiadoras, difíceis de atingir. Uma outra coisa que acontece também, nós vamos aqui para o segundo tópico, é o aumento da sugestionabilidade. É um aspecto fundamental do estado hipnótico, é o aumento de aceitar sugestões. É um estado... Quando nós estamos ali num estado normal de consciência, as pessoas elas são muito críticas. Tudo que você fala vem a mente crítica, o córtex frontal, analisando, julgando, filtrando, e a mente se torna muito resistente a essas novas sugestões, essas novas ideias, e também ficam desafiando crenças, hábitos. Mas, quando a pessoa começa a entrar num estado hipnótico, tudo isso diminui. Quando a pessoa entra no estado hipnótico, o seu cérebro, a mente, se torna mais aberta e receptiva às sugestões. O que isso significa, Arturo? Significa que as barreiras críticas da mente consciente, do córtex pré-frontal, são temporariamente reduzidas
e a pessoa passa a aceitar ideias, conceitos, sugestões com muito mais facilidade e rapidez. Essa maior receptividade à sugestão é o que torna a hipnose uma ferramenta terapêutica poderosíssima para qualquer tipo de terapia. Hipnose não é terapia, mas ela está presente em todas as terapias. Hipnose não é tudo, mas ela está em tudo. Está dentro da mente. Durante uma sessão de hipnose, o terapeuta pode usar sugestões para ajudar as pessoas a mudar de hábitos prejudiciais, como fumar, comer em excesso, ou superar fobias, medos, traumas, e na questão da ansiedade e depressão, reduzindo drasticamente, inclusive auxiliando até na diminuição do uso de remédios, é lógico, sendo orientado por um profissional qualificado, um psiquiatra, por exemplo. As sugestões hipnóticas são projetadas para falar diretamente com o inconsciente, o subconsciente, a parte da mente onde muitos dos nossos padrões automáticos de comportamento estão armazenados. Por exemplo, uma pessoa que deseja parar de fumar, ela sabe que ela tem que parar de fumar, mas ela continua fumando. Padrões automáticos de comportamento e hábitos estão enraizados na mente emocional, exatamente aonde, durante a hipnose, o terapeuta, o profissional se comunica, aonde estão enraizadas essas questões. Uma pessoa que deseja parar de fumar, ela pode receber essas sugestões durante o estado hipnótico, que associa o cigarro a uma sensação desagradável, de nojo, onde o cigarro é prejudicial. Eu utilizo essas metáforas nos meus atendimentos. Eu utilizo isso, associando a uma sensação de nojo. O estado hipnótico aumenta a sugestionabilidade a essas novas associações e elas podem se enraizar mais profundamente no inconsciente, facilitando a mudança de comportamento. É importante notar que mesmo no estado hipnótico, a pessoa também ela não aceita qualquer sugestão indiscriminadamente, como muita gente pensa. Tem aquela crença, né, de que vou falar a senha do banco, vou fazer coisas que eu não quero. Não. Isso são mitos de pessoas com poucas informações. As pessoas, elas não aceitam qualquer sugestão. Precisa estar condizente com o que ela está querendo. Isso é muito importante, você ter esse esclarecimento. Sugestões que vão contra valores, desejos pessoais, elas vão ser rejeitadas pela mente. Por isso que precisa um profissional ético e capacitado para trabalhar com hipnose. O aumento da sugestionabilidade funciona apenas dentro do limite estabelecido pela própria pessoa. Uma terceira característica que acontece é a diminuição da percepção externa. Lembra que eu falei em outras aulas, se você não assistiu, você vai assistir, que acontece uma desconexão com o mundo. A pessoa fica muito focada, é uma dissociação. Por isso que muitas pessoas têm a experiência de saírem, de flutuarem, porque é uma desconexão muito profunda. Uma característica importante do estado hipnótico é exatamente a diminuição da percepção dos estímulos externos. Quando uma pessoa entra em hipnose, a atenção é tão fortemente focada em pontos específicos que fatores externos como luz, som, ou até mesmo desconforto físico, a dor some, se torna muito menos importante ou irrelevante. E isso permite que a pessoa se desligue temporariamente de tudo isso, de todas as distrações,
e se concentre completamente nas sugestões e nas visualizações que estão sendo propostas. Esse desligamento da percepção externa é uma das razões pelas quais a hipnose é frequentemente utilizada no controle da dor. Exatamente por essa dissociação. Quando a pessoa está hipnotizada, a sua percepção da dor pode ser alterada, de modo que a dor é percebida com menos intensidade ou até mesmo inexistente. A hipnose tem muitos artigos científicos exatamente nessa questão da dor. E por que isso ocorre? Porque permite que a mente se concentre em outras sensações ou pensamentos, desviando a atenção da dor. Da mesma forma, a diminuição da percepção externa facilita o relaxamento profundo, que muitas vezes acompanha o estado hipnótico. Esse relaxamento é fundamental para que as pessoas possam acessar o seu inconsciente e estarem mais abertas às sugestões terapêuticas. O ambiente externo, que normalmente exige ali muita atenção e resposta, deixa de ser uma preocupação imediata e permite que a mente se volte para dentro e explore novos caminhos, novos pensamentos e percepções. Outra característica, a quarta, imersão mental profunda. Além de reduzir a percepção de estímulos externos, o estado hipnótico proporciona uma imersão mental profunda, foco, imaginação e concentração. A pessoa hipnotizada, ela entra num estado em que se sente intensamente envolvida nas sugestões e a mente, através da imaginação, passa a viver aquilo como se fosse verdade. Imagens mentais que estão sendo apresentadas. E ela sente como se estivesse vivendo exatamente aquilo. Essa imersão é tão completa que as sugestões hipnóticas podem ser vivenciadas como realidades temporárias. Por exemplo, durante uma sessão de hipnose, uma pessoa pode ser orientada a visualizar um lugar calmo, seguro, como uma praia, uma floresta. A imersão no estado hipnótico é tão profundo que a pessoa pode realmente sentir aquilo, se sentir associada àquele lugar. O som, o barulho, a temperatura, o vento, a claridade. Ela vai se associando a esse lugar mental e se dissociando do mundo à sua volta. Essa capacidade de vivenciar intensamente as sugestões é o que torna a hipnose eficaz em promover mudanças emocionais e comportamentais. A imersão mental também é essencial para que o subconsciente processe essas sugestões de forma muito mais eficaz. Quando uma pessoa está completamente imersa em uma sugestão, essa experiência é registrada de maneira muito mais profunda e a pessoa vive aquilo de uma maneira muito fazendo parte daquilo, facilitando nisso uma criação de novos padrões mentais e emocionais. E aí acontece a alteração da percepção temporal, que é a quinta característica, que é exatamente o tempo. A pessoa, ela está ali tão alterada, num estado tão alterado de consciência, que para ela, parece que durou 5 minutos, quando a sessão durou 2 horas. Ou então, parece que durou a vida inteira e foram apenas alguns segundos de transe. Ela perde a noção do tempo, ela perde a percepção do tempo. E algumas pessoas, elas relatam que parece ter durado apenas alguns minutos, enquanto na realidade pode ter durado mais de
uma hora ou 2 horas. É o estado hipnótico. A mente fica tão focada na sugestão que ela perde a noção do tempo. Essa alteração na percepção temporal pode ser benéfica. Ela pode ser benéfica, especialmente em contextos terapêuticos. Sabe por quê? Porque permite que a pessoa se desligue das preocupações, como o tempo, e se concentre no processo de transformação, no processo de cura emocional ou da mudança de comportamento. Para concluir, o estado hipnótico é uma experiência única e poderosa que oferece uma combinação da atenção focada, maior receptividade às sugestões, diminuição da percepção externa e uma imersão profunda em pensamentos e imagens emocionais. Essas características fazem da hipnose uma ferramenta valiosa que você tem agora em suas mãos, valiosa em contextos terapêuticos, quanto no desenvolvimento pessoal. Por isso, esse curso ele é muito profundo e trazemos aqui as maiores e as mais modernas informações para você. Entender, compreender essas características é fundamental para desmistificar a hipnose e reconhecer seu potencial para promover mudanças duradouras em outras vidas, em nossas vidas e em outras vidas, tanto na parte emocional, psicológica e comportamental. Quando exploramos o estado hipnótico de forma ética e profissional, podemos proporcionar com que as outras pessoas acessem novas maneiras de melhorar a sua qualidade de vida, o seu bem-estar, ajudando essas pessoas a superarem seus desafios, que de uma outra forma poderiam demorar mais e parecer até intransponíveis. Espero que você tenha gostado dessa aula. Curta, deixe o seu comentário, participe, interaja conosco. Se tem algum assunto ou conteúdo que você gostaria que nós desenvolvêssemos, escreve aí. E, mais uma vez, venha participar das aulas mensais. Espero que você tenha gostado. Volte, assista novamente, tenha o PDF, estude com calma e, aos poucos, as coisas vão acontecendo. 1% por dia, todos os dias, vão para cima. Até a próxima aula.